A depressão, ela não escolhe classe social, cor ou gênero. Geralmente, o pastor, ele é uma figura de acompanhamento de poimênica. A terminologia poimênica refere-se ao cuidado. O pastor é um agente da poimênica. Um pastor é um agente do cuidado. Ele desenvolve um trabalho terapêutico. Ele cuida, ele aconselha, ele ouve. O pastor, ele precisa entender que os seus ouvidos devem ser prontos a ouvir e tardio a falar. Para um pastor, o ouvir é ouro e o falar é prata. O pastor, ele ouve queixas de um relacionamento que está prestes a se acabar. O pastor, ele ouve problemas relacionados à rebeldia dos adolescentes, dos filhos de um casal da igreja, adolescentes rebeldes. O pastor, ele ouve também a respeito das doenças, pessoas que estão com enfermidade e às vezes culpam a Deus pelo motivo das suas enfermidades. O pastor, ele participa de cultos fúnebres e às vezes ele faz a celebração do culto fúnebre, acompanhando os enlutados, às vezes não somente no velório, mas dias e meses, às vezes até anos, para que aquela família, aquele enlutado, aquele ente querido, ele consiga sair da fase do vazio existencial e consiga prosseguir. Muitas vezes o pastor, ele ouve, mas ele não é ouvido. Ele aconselha, mas ele não tem quem o aconselhe. E às vezes esse acúmulo de responsabilidades, esse acúmulo de tarefas, porque às vezes trabalha secular, às vezes trabalha na igreja e tem que cuidar de várias responsabilidades. Ouve o problema de todos, mas ninguém ouve os seus problemas, porque ele foi treinado a ser semelhante a um palhaço, semelhante a um homem que está, você vai entender, tá? É uma ilustração. Semelhante a um homem que está na beira de uma esquina chorando e triste, e um casal olha para aquele homem e diz: moço, por que você está triste? Por que o seu coração está tão aflito? Ali ao seu lado tem um palhaço que ele é uma pessoa muito feliz, ele tira sorrisos e risadas do rosto de qualquer coração entristecido. Certamente ele vai alegrar o seu coração. E aquele homem levanta o seu rosto, olha para aquele casal e diz: eu sou o palhaço. Ou seja, nessa ilustração, o pastor é treinado a, quando sobe no púlpito, trazer um semblante de sorriso, trazer um sermão eloquente, ouvir o problema das pessoas, mas as pessoas não terem tempo para ouvir os seus problemas. Diga-se de passagem, se um pastor desabafa o seu coração na tribuna e assim alude os seus problemas, certamente um dos seus membros o questionará, dizendo: como pode o pastor usar o púlpito para desabafar os seus problemas? Se eu vi a igreja e para ouvir o seu sermão, eu quero que ele direcione soluções para os meus problemas e não que ele compartilhe os seus problemas. Parece que o pastor está pior do que eu no que se refere a problemas. E essa solidão, parece que ele atua em carreira solo, porque às vezes ele está na mesa com muitos para ouvir e solucionar o problema de muitos, mas às vezes ele está sozinho com sua família e sua esposa, que na verdade é a sua maior ouvinte confidente. Será que em meio a tantas atividades, problemas, será que em meio a frustrações e a decepções pessoais que esse pastor também passa por ser humano, ele está mais sujeito à depressão? Você conhece um pastor que já passou por depressão?
Você conhece um pastor que ele já disse: eu vou jogar tudo para o alto, vou abandonar a igreja, vou passar esse ministério e vou tomar conta da minha vida, vou deixar de cuidar de pessoas e vou cuidar de mim? Bem, esse é o nosso assunto aqui no canal de hoje. Aos que não me conhecem, eu sou o Roberto Silva, sou doutor em Ciências da Religião, trabalho com teologia há 16 anos como professor. Se você quiser saber um pouco dos nossos cursos presenciais e à distância, o meu contato é o 11 970 98 42 32. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. O nosso tema de hoje, ele aborda essa questão da depressão em um ministério pastoral. Até onde o pastor, como agente da poimênica, como aconselhador, como um homem que ouve o problema de várias pessoas e dá direcionamento para ajudar a solucionar o problema de várias pessoas, às vezes ele mesmo tem dificuldades porque ele não tem quem ouve os seus problemas. Ou seja, é um pastor que às vezes trabalha secular e trabalha ministerialmente, se doa demais para essas duas atividades trabalhistas. Geralmente sua família sofre, seus filhos sofrem, seu ministério pastoral age negativamente para com os seus filhos. Há filhos de pastores que eles querem ser qualquer coisa, menos pastor. Você conhece alguém assim? Se você conhece, ou se eu estou falando talvez uma utopia, eu estou exagerando, escreva aqui nos comentários, dê sua opinião. Queridos, há filhos de pastores que eles dizem: cara, não tem como. Há pastores que eles trabalham de segunda a segunda na igreja. Há pastores que segunda é oração, terça é doutrina na sede, quarta é culto na igreja, quinta é visita, sexta é culto na igreja, sábado é culto com o departamento, domingo é escola dominical, à tarde é evangelismo, à noite é culto. A vida deles está 50% envolvida com os trabalhos da igreja e o restante com o seu trabalho secular e muito pouco para a sua família. Alguns momentos o pastor não tem lazer porque ele não fecha a igreja. Alguns momentos o pastor não tem um copastor na igreja. Então ele tem dificuldade de faltar cultos. Ele tem dificuldade de ir a uma praia, de ir a uma viagem, de sair um pouco daquele universo trabalho secular, trabalho ministerial, e parece que esse acúmulo de atividades sugam a sua força e o levam às vezes a se questionar se vale a pena, se tudo isso vale a pena. E alguns pastores, no auge de tudo isso, eles simplesmente tiram a mão do arado e eles dizem: não cuido mais de povo, não cuido mais de igreja, eu quero cuidar de mim. Outros, queridos, eles sofrem com essa decisão também. Vamos falar nos tempos de pandemia, pastores que tinham a sua igreja já há 15, 20 anos, e com a questão de terem que deixar a igreja fechada, a igreja pagava aluguel, os membros ficaram desempregados, os empresários daquela igreja ficaram também com seus comércios fechados, consecutivamente ficaram desesperados, porque acabou fechando a sua empresa. Foi um momento difícil, não contribuía com a igreja pagava aluguel, chegou um momento que a igreja fechou porque não conseguia manter as despesas, porque também foram obrigados a fechar devido às questões da pandemia, e os pastores tiveram a sua igreja fechada. Como fica o psicológico de um pastor que trabalhou com a sua comunidade de fé por 20 anos, trabalhou com a sua determinada igreja e teve a sua igreja simplesmente fechada? Os membros se dispersaram e talvez no momento que ele precisava ser cuidado, na verdade ele foi esquecido, porque nesse tempo de pandemia era um por si e Deus por todos. Os autônomos ficaram desesperados com seus comércios fechados e os pastores ficaram desesperados com suas igrejas fechadas, atendendo o povo, dando aconselhamento online, às vezes colocando máscara e indo até a casa dos seus membros para prestar
gabinete pastoral, aconselhamento pastoral, mas às vezes suas finanças no vermelho, a igreja quase fechando, o tesoureiro pressionando ele, e tudo isso fazendo com que o pastor ele se constranja e passe por um momento de psique difícil. A saúde espiritual, a saúde mental do pastor ficou abalada, e em alguns casos pastores sofrendo de depressão. E ainda temos uma outra questão. Há membros de igrejas que eles demonizam a depressão, né? Alguns dizem que é frescura, o pastor está com frescura. Será que o pastor que passa por tudo isso, ele está com frescura? Ou será que o cuidador, alguns momentos, precisa também ser cuidado pela sua comunidade de fé? Esse tema faz parte também do meu curso Bacharel em Teologia, da disciplina de Psicologia Pastoral. Trabalhamos com profundidade, com referenciais teóricos e dividindo o tema para o corpo discente aprofundar. Então, fica aqui essa prévia a respeito desse assunto tão interessante e tão contemporâneo. Queridos, fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal. Depois de assistir, dê a sua opinião. Shalom!